Olá, querido amigo, você que nos acompanha, muito bem-vindo ao nosso canal. Que você possa ouvir a voz de Deus, que você possa sentir o Senhor falando no seu coração neste momento. E antes de iniciarmos a palavra de Deus, eu gostaria de pedir para que você possa compartilhar esse vídeo, para que juntos possamos levar a mensagem do Senhor a muitas pessoas e a muitos lugares. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, para que todas as vezes que nós mandarmos uma mensagem para você, você receba a notificação e assim você fique por dentro de toda a palavra de Deus, para que o nosso encontro seja mais eficaz. Se você não curtiu, curte esse vídeo, comente aqui, deixe nos comentários o que você está achando, para que juntos possamos ter um engajamento, para que através do Ministério da Internet a palavra do Senhor vá para muitos lugares, a muitas pessoas que não teriam oportunidade de ouvir o Senhor. Por isso, querido, para embaixo e clique em se inscrever. Se inscreva no nosso canal, que Deus abençoe você. Agora eu convido para que você possa fechar os seus olhos. Nós vamos orar para o Senhor. Querido Deus e eterno Pai, neste momento, Senhor, nós queremos ouvir a Tua voz através da Tua palavra. Por isso, fale ao nosso coração através do Espírito Santo. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe você. O título da mensagem de hoje é: 2 vezes ou mais, se for preciso. 2 vezes ou mais, se for preciso. E o texto para a nossa meditação está no livro de Marcos. Marcos, no capítulo 16, no versículo 7, e aqui diz o seguinte: mas vão e diga aos discípulos dele e a Pedro que ele vai diante de vocês para Galiléia. Lá vocês o verão, como ele disse. A história você já conhece. Aqui fala do momento em que Jesus não está mais na sepultura, onde Jesus venceu a morte, onde Jesus sai vitorioso da luta contra o pecado. E ali, naquele período, após o pôr do sol, algumas mulheres vão até o túmulo de Jesus e chega lá, está vazio, e ela se surpreende com alguém e ouve uma voz dizendo: vocês procuram quem? Avisa os discípulos e avisa também a Pedro que ele, o próprio Cristo, vai diante deles lá na Galileia e lá eles o verão. Sabe, essa história eu acho impressionante porque Jesus já havia dito através desse episódio, através desse momento, que Jesus iria ter um encontro novamente com o discípulo. Outro ponto importante diz assim: avise aos discípulos dele e também a Pedro. E nós sabemos que Pedro era discípulo. Mas então por que deu essa ênfase em Pedro? É que Pedro nesse momento já não mais se considerava um discípulo. E por que Pedro está nessa situação? Você pode relembrar a história de Pedro comigo. Pedro, ele simplesmente foi chamado por Deus. Ele conheceu Jesus através do primeiro milagre, que foi curar a sua sogra. O primeiro milagre que ele viu ali foi curar a sua sogra. Depois ele vê um chamado. Pedro estava num barco, pescou a noite toda e nada apanhou. E ao final, Jesus estava ali diante e toda aquela multidão, já estava ao clarear do dia. Jesus sobe no barco de Pedro e usa aquele barco como um púlpito para falar do reino do Senhor. E aí então Pedro começa a observar, estava lavando as redes, e Jesus pergunta se haviam apanhado alguma coisa, e Deus dá a ordem: lance a rede. Pedro simplesmente ouve a voz. Pedro entendia de pesca, mas ele sabia que ali havia alguém especial, e ele atende o chamado, o pedido de Deus. Ele lança as redes. Ao lançar as redes, uma pesca maravilhosa. E você conhece essa história também. Jesus então, nesse momento, faz um convite a Pedro. Pedro, ao ver o milagre, ao puxar a rede, muitos peixes, Pedro então tem a primeira reação que nós seres humanos tem quando estamos diante de Deus, é querer se retirar, porque o pecado faz separação entre Deus e o homem, e quando nós estamos diante de Deus, nós queremos se retirar. E Deus então vai em busca do homem. De Gênesis a Apocalipse
Apocalipse, Deus está em busca do homem, Deus está em busca de você, e Deus vai te buscar, vai te encontrar. Pedro estava ali, se retirou porque era pecador. Ele reconhecia que era pecador e disse: afasta-te de mim, porque eu sou pecador. E quando nós estamos diante de Deus, nós reconhecemos que nós somos pecadores, mas nós não devemos afastar de Deus, pelo contrário, devemos chegar a Deus, porque Deus transforma um pecador em um candidato ao reino dos céus. E Deus olha para você e vê um potencial para ser um morador do reino de Deus. Deus olha para você e te possibilita a salvação que está em suas mãos. Jesus morreu na cruz por nós, e nós precisamos aceitar essa salvação de bom grado. E eu pergunto para você: você quer se retirar da presença de Deus, ou você quer dizer para Deus: Senhor, eu quero receber a salvação? Se é o seu desejo, coloque nos comentários amém. Sabe, Pedro então vê Jesus, e Jesus fala assim: Pedro, eu te farei pescador, mas não um pescador normal, um pescador de homens. Por isso vem e segue-me. Pedro deixa as redes, deixa tudo e segue Jesus. E ali começa 3 anos e meio, um curso de teologia, um período com Jesus, 3 anos e meio, e várias experiências você vai perceber que Pedro teve. Quando Jesus estava caminhando por sobre o mar, Pedro é o que fala: Senhor, se é o Senhor mesmo, faça com que eu vou até o Senhor. E Pedro anda sobre as águas. Mas Pedro olha para si, se afunda e Deus tira. Pedro também tem experiência quando Jesus pergunta: quem eu sou? Quem vocês dizem que eu sou? Pedro levanta a mão e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, reconhecendo a divindade de Jesus. Porém, alguns capítulos, versículos depois, o próprio Pedro não permitia que Jesus fosse morrer na cruz. E Jesus olha e fala: afasta de mim, Satanás. Um homem que foi usado por Deus, ao mesmo tempo se atrapalhava na sua vida como um ser humano pecador. E assim é a vida espiritual. É cheio de altos e baixos. É cheio de altos e baixos. Não há linha constante. Há momentos que estamos bem com Deus, mas há momentos que precisamos renovar a nossa fé com o Senhor. E talvez eu falo nesse momento para você que precisa renovar a sua fé. Deus está chamando você, filho, para voltar aos caminhos dele, para andar nos caminhos de Deus, a ser chamado de Deus. Venha para o caminho do Senhor. Venha, porque Deus vai te fazer pescador de homens. Pedro também estava com Cristo, e ali certa vez Jesus disse: Pedro, eu preciso lavar os seus pés. Pedro sabia que quem lavava os pés eram os escravos. E Pedro disse: não, Senhor, os meus pés tu não vai lavar. E Jesus disse: Pedro, se eu não lavar seus pés, não terá parte comigo. Então Pedro disse: Senhor, lave-me o corpo todo. Pedro também estava ali próximo da crucificação de Jesus, quando os soldados estavam atrás de Jesus. Jesus disse: quem está procurando? Pedro estava ali, e ali num alto de impulsividade, Pedro tira a espada e corta a orelha de um soldado. Você sabe a história. Pedro estava também no Monte da Transfiguração. Jesus estava ali, sabendo que ia passar uma tormenta muito grande. Então Jesus recebe a visita de Elias e de Moisés. E ali Pedro fica impressionado e diz: vamos fazer 3 tendas, uma para o Senhor, para Elias e Moisés. E a Bíblia diz: e Pedro não sabendo o que falava. Pedro não sabendo o que falava. Sabe, querido, Pedro é assim, um homem impulsivo, mas pecador, mas sincero. Pedro é a representação perfeita de um pecador. E Jesus poderia ter deixado a maior missão, que é a continuidade do reino de Deus, nas mãos dos levitas, dos sacerdotes, dos grandes, dos estudados e pessoas com grande status social. Mas Deus deixa nas mãos dos discípulos e deixa nas mãos de Pedro a missão de continuar o evangelho do reino de Deus. De todos, talvez aqueles 12 não seriam as melhores opções. Tirando Judas, que tinha o maior estudo, melhor status social, todos os demais, olhando humanamente falando, não deveria ser um discípulo. Mas Deus não olha pelo que eles foram, mas o que eles iriam se tornar. Deus não olha para você, querido, pelo que você é, mas pelo aquilo que você vai se tornar. Deus olha para você e vê um candidato ao reino dos céus. E ali Pedro passa com Jesus 3 anos e meio. Jesus morre. Pedro estava ali olhando Jesus, observando, assim como João também estava. Mas Pedro estava de longe. Jesus havia dito para Pedro: Pedro, o galo não cantará 3 vezes se você não me negar. Naquela noite fria e escura,
Estava Pedro de longe observando Jesus. Numa noite escura, fria, ele estava ali ao lado de uma lareira, de uma fogueira. E naquele momento alguém reconhece, dizendo: tu é um deles. E Pedro nega. E pela segunda vez acontece a mesma coisa. E pela terceira vez, até o teu rei de falar, você é um deles, ele nega, e não só nega, ele também espragueja. Sabe, Pedro estava negando o próprio Cristo. E aí então o galo canta, ele ouve, ele percebe que havia feito, e sai e chora amargamente. Pedro achava que não havia mais solução, que Deus havia chamado, mas que ele tinha perdido a oportunidade e se desviava. Andou então triste, chorando, passou por um momento de turbulência, porque achava que Deus não iria mais chamar. Mas sabe, querido, esse é o nosso Deus poderoso, um Deus que não desiste de amar e de buscar, um Deus que não desistiu de Pedro, um Deus que não desiste de você, e que está te chamando novamente, mais uma vez, para você retornar aos braços do Senhor. E eu te pergunto, por que você está demorando? Por que você não recebe esse chamado tão grande, esse chamado tão especial? Vem, aceita o chamado de Deus em sua vida. Deus está chamando você, querido. Não pense como Pedro, dizendo: eu já não tenho mais possibilidade. E ali então Jesus ressuscita e diz: filho, avisa aos discípulos, e avisa também a Pedro, porque Pedro não se considerava discípulo, mas ele ainda era. Avisa também a Pedro que eu vou encontrar na Galileia. E veja o que está escrito no livro de João, no capítulo 21, no versículo 2 em diante, disse: estava junto Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, o que é de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeus, e mais 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse aos outros: vou pescar. Os outros também disseram: nós também vamos contigo. E foram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. E ao romper do dia, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram que era ele. Jesus lhe perguntou: filho, será que vocês têm alguma coisa de comer? Respondeu: não. Então jogue a rede do lado direito do barco, e vocês acharão. E assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, de tão grande a quantidade de peixes. Eles foram pescar. Um chamado de Pedro disse: eu vou pescar. Ele disse: vamos com você, Pedro, na Galileia novamente. E trabalharam a noite toda, não apanharam. Jesus estava ali e manda lançar a rede no mesmo lado da primeira vez. E aí diz que pegou 153 grandes peixes, provavelmente a mesma quantidade da primeira vez. E aí diz João: olha, Pedro, é Jesus. É Jesus. Ele havia dito que nos iria encontrar aqui na Galileia. Ele está aqui. E Pedro vai ter um encontro com Jesus. E Jesus está ali, sentado à praia. Acende uma lareira, uma fogueira. E naquela fogueira, Pedro senta junto com Jesus. E aquele olhar que Jesus tinha recebido de Pedro, aquele olhar que tinha se cruzado quando Pedro tinha negado Jesus e o galo cantou, quando Pedro ouviu a voz do galo cantar, quando Pedro levantou os seus olhos, os olhos de Pedro teve encontro com os olhos de Cristo, e o olho de Cristo não era um olho de acusação. Pedro abaixou os seus olhos e saiu, mas agora Pedro está olhando para baixo. Ele levanta os seus olhos e encontra novamente o olhar de Jesus. Um olhar de amor, um olhar de perdão, um olhar de segunda chance. Isso é salvação. Segunda chance. Sabe, no mesmo local havia uma fogueira. Aqui diz 2 vezes que há fogueira. Uma vez quando Pedro havia negado Jesus, e agora no chamado de Jesus de novo. Porque nas mesmas condições que o diabo faz pecarmos, Deus nos faz sair vitorioso. Nas mesmas condições que o diabo nos engana, Deus nos dá e revela a sua verdade. Sabe, Deus então tem um diálogo, Cristo tem um diálogo com Pedro, e chama Pedro novamente por 3 vezes. Pedro, tu me amas? Então, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. O mesmo milagre que Deus havia feito lá na primeira vez no mar da Galileia, Ele faz de novo o mesmo milagre.
2 vezes o mesmo milagre. Sabe por quê, querido? Porque Deus vai te chamar 1, 2 ou quantas vezes for preciso para que você volte aos caminhos de Deus. Pedro recebeu 2 vezes o mesmo milagre, mas se precisasse, Deus faria pela 3ª vez, porque Deus faz para salvar 2 vezes ou mais, se for preciso. Deus chama você 2 vezes ou mais, se for preciso. E Deus novamente está chamando você para os caminhos de Deus. E eu quero fazer um apelo ao seu coração. Você aceita o chamado de Deus pela 2ª vez? Você que um dia descer as águas, que veio para a igreja, que frequenta o Senhor, que serviu a Deus, mas por um motivo você negou, saiu e se afastou. Deus está chamando você novamente. Volte aos caminhos do Senhor. Se você está ouvindo a voz de Deus pela 1ª vez, venha ao caminho de Deus. Deus está chamando você pela 1ª, pela 2ª, pela 3ª. Quantas vezes Deus vai chamar você, porque Ele te ama e Ele não se cansa de buscar e de te amar. Aceite nesse momento o chamado de Deus. Aceite nesse momento o convite do Senhor e volte ao Senhor enquanto há tempo. E volte ao Senhor enquanto Ele está chamando, enquanto o Espírito Santo está tocando o seu coração. Não resista, não seja duro, porque Deus nesse momento está dizendo: filho, vem para os meus caminhos. Que Deus te abençoe e que você possa aceitar esse chamado. É o seu desejo? É o seu desejo voltar aos caminhos do Senhor? É o seu desejo andar nos caminhos de Deus? É o seu desejo renovar o seu voto com o Senhor? Amém. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe você. Que Deus te ilumine. Eu quero orar por você. Feche seus olhos. Querido Deus, nesse momento nós oramos porque há pessoas que estão dizendo no seu coração que aceitam o Senhor. Há pessoas que estão dizendo que vão voltar aos seus caminhos e que querem receber o seu chamado. Por isso, Senhor, dê a força do Espírito Santo para que eles possam perseverar e andar com o Senhor. Abençoe cada um de nós que está aqui ouvindo essa palavra. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe você, que Deus te ilumine e que você possa andar nos caminhos e no braço do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus esteja com você.